Boa noite, Micaele. Boa noite, professor. Tudo bem? Tô bem, e você? Também tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite, Nicole. Tudo bom? Boa noite, Júlia. Boa noite, Tainá.
Pessoal, vamos começar aí. Já passou uns 5 minutinhos. Permitir aqui. Pessoal, antes que alguém pergunte da prova, eu não corrigi a prova de vocês ainda. Eu vou fazer isso de hoje para amanhã. Bom, só lembrando aí um pouquinho, né? A gente está trabalhando com o serviço de HTTP, né? Só para lembrar, né? Regido pela RFC 2616, né? Então, só para a gente lembrar, protocolo de request ou protocolo de então assim o servidor faz o servidor está em modo de escuta, né? Então usando aí o Apache, mas poderia ser qualquer outro, né? Apache HTTPD, mas poderia ser qualquer outro servidor, né? Que mais? O HTTP não guarda estado de conexão, né? Só, né? Bom, fala um pouquinho aí, né? Só para lembrar algumas variáveis globais aí do PHP, né? Boa noite, Renata. Então, essas são algumas variáveis aí, né? Globais do PHP, algumas delas nós já vimos. Então, lembrando que a representação array né? Então, a forma associativa é a preferencial. Então, multidimensional é o que a gente conhece como matriz, né? Tudo bem? Então, só para lembrar que essas variáveis que eu coloquei aqui, todas elas são array associativos, tá bom? Vocês lembram o que é um array associativo ou esqueceram? Alguém pode me dizer o que é um array associativo? O pessoal tá aí, tá me ouvindo? Ó, deixa eu projetar aqui. Bom,
Pessoal, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, esses arrays associativos que tem aqui, ó, um pequeno exemplo, só para pegar esse exemplo aqui mesmo, né? Então, o array associativo é aquele que tem chave e valor associado a ela, né? Então, por exemplo, key value, né? Então, array associativo é aquele que tem chave associada, valores associados à chave, né? Em outras linguagens, em outras formas de implementação, isso também pode ser visto como mapa. Então é um mapa, né, que leva valores a essas chaves, né? Então, em algumas implementações você pode enxergar isso como um mapa, dicionário, né? Estruturas de chave e valores, né? Dicionários, por exemplo, e assim por diante, né? Então, ó, deixa eu pegar esse código aqui. Então, olha só, esse array associativo serve, ele mantém informações do servidor, por exemplo, o nome do arquivo PHP, o próprio arquivo, o nome do servidor, o host HTTP, o referido HTTP, o agente de usuário, o nome do script e assim por diante, né? Então, deixa eu salvar. Server.php. Então, ó, então estou olhando para essa para essa variável super global chamada cifrão underline server e eu estou olhando para essa chave dela. Então, ó, eu estou olhando para essa chave, ela tem essa outra chave, né? Então, como elas são variáveis do tipo array associativo, ela tem chaves associadas a ela, né? Então, por exemplo, se eu executar este script aqui, essa aqui não está definida, tá bom? Mas as outras, ó, tá vendo? O nome o self PHP, né? Então, o PHP self, o nome do servidor, o nome do host, essa aqui não está definida, o agente de usuário, deixa eu ver se ele definiu o agente de usuário. Ó, o agente de usuário, tá vendo? Ó, Mozilla 5.0, Windows NT, Apple WebKit. Pessoal, ele sempre vai pôr isso, e aí aqui ele tá dizendo que é o Chrome, tá vendo? Porque na verdade a base do projeto é o Mozilla, tá bom? E aqui, qual que foi a última? O nome do script. Tá vendo? O nome do script serve PHP. Então você pode usar essas variáveis globais, por exemplo, serve para pegar informações do servidor, né? E aqui tem algumas chaves aí, ó, dessa variável. Por exemplo, você poderia pesquisar por várias outras chaves aqui, ó. Por exemplo, quem é o remote address, remote host. Então, por exemplo, você poderia fazer isso aqui, né? Echo. E vou salvar aqui. Deixa eu fazer uma request novamente.
Então, ó, aqui é o remote host. Deixa eu ver qual que foi o primeiro que eu coloquei. Remote address. Ele colocou dessa forma porque é IPv6 que ele coloca, tá bom? Se quiser IPv4 tem que fazer alguma configuração. Tudo bem? O que mais? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, tem várias, por exemplo, essa super global aqui, ó, que nós já usamos bastante, né? Essa nós usamos bastante, a request, a post nós usamos bastante, né? A get nós usamos bastante. E aí tem algumas outras, essas aqui, ó. Vou pegar essas três aqui. Essas outras três aqui, ó, que depois eu vou deixar como tarefa, né? Vou deixar uma tarefa para vocês, ó. Por exemplo, a env, tudo bem? Por exemplo, no Windows, né? Só um minuto, gente. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui o meu prompt de comando. Eu estou listando todas as variáveis de ambiente, né? Então, por exemplo, a variável all user profile, apt data, chocolate install. O que é isso? Que programa é esse? Conspec, CUDA e assim por diante, né? Então, se você quiser listar essas variáveis, você pode consultar esse array associativo env, né? Depois eu vou trabalhar mais com cookie, vou falar um pouco de session, né? Vão ser duas variáveis muito importantes que vão permitir eu lidar com aquela questão do protocolo ser sem estado. Lembra que eu falei que o HTTP é um protocolo sem estado de conexão? Ele não guarda conexão. Uma forma de driblar isso é criando cookie lá no usuário, que são arquivos que guardam informações que depois podem ser recuperadas, e no servidor também é algo parecido, só que do lado do servidor a gente chama de session, né? Que ele armazena dados nessa variável e você pode recuperar, dando a sensação de que você está conectado, sendo que você não está conectado, né? Você só tem lá no servidor algumas variáveis que armazenaram informações que lembre que você já foi lá, né? E essa sessão é enquanto o navegador está aberto, por exemplo. Enquanto o navegador está aberto, aquela sessão ela existe. Uma vez que você fechou o navegador, ou você deu lá um logout, né, um sign out, né, por exemplo, imagine só, eu estou transmitindo essa videoconferência pelo Meet. Significa que eu estou conectado, entre aspas, lá no Meet, né? Ou seja, lá no Google. O que existe, na verdade, é todo um mecanismo de gerenciamento de sessão lá do lado do servidor para fazer lembrar que a gente está conectado, né? Então, para dar essa sensação de sincronização, né? Sendo que, na verdade, a gente não está conectado. O que existe é que ele está guardando essa informação, né, nessa variável session e recuperando ela em tempo real, né? Uma vez que eu clico aqui no botão encerrar, ele destrói as variáveis seções que estão aí, né? Possivelmente o cookie, mas o cookie é do lado do cliente, né? Então, esse array aqui associativo ele é muito importante para a gente fazer aplicações que dê essa sensação de conectado, né? Uma vez que a gente não está conectado aí no servidor, certo? Bom, então essas duas aqui,
Então, associado com sessão, cookie armazena informação lá no cliente e o sesh armazena informação no servidor que podem ser consultados aí. E a variável env, né? O que tem armazenado nela são as variáveis de ambiente. Eu creio que todos aí sabem o que é uma variável de ambiente, certo? Então, mostrei aqui no Windows, lá no Linux, lá você pode usar o comando echo, por exemplo, para ver as variáveis de ambiente, ou sei lá, qualquer outro comando parecido, né? Como depende aí do shell que você esteja usando, né? Mas provavelmente bash, né? Então, se eu fizer um comando set, né? Então, por exemplo, a variável path, né? Então, olha só a minha variável path, né? Então, se eu quiser mostrar essa variável, né, pelo PHP, deixa eu pôr aqui mesmo, tá bom? Echo e a variável que eu quero mostrar, path. Bom, pessoal, essa variável path, ele falou que não está definido. Eu devo ter eu devo ter configurado aqui para, como essas variáveis são do sistema, né? Eu devo ter configurado lá no PHP ini para restringir a leitura delas, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ler outra variável. Essas variáveis aqui, sem chance, mas tudo bem. Depois eu vou dar uma tarefa para vocês lerem todas as chaves de uma vez só, tá bom? E aí ele vai pegar as chaves que ele encontrar. E aí eu não tenho essa, que eu deveria verificar se na verdade essa chave existe, né? Por exemplo, ó, tá vendo? Essa chave não existe, essa chave existe, essa chave não existe, essas chaves foram as que existem, né? Então, uma coisa é eu poderia testar se existe esse índice, e a outra é fazer um laço, né? Que é a tarefa que eu vou pedir para vocês, que vai percorrer todas as chaves que ele encontrar. E aí ele vai só listar as que ele encontrar. Tudo bem? Que eu quero listar só as que eu encontrar. Bom, deixa eu vir nesse script. Esse script aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Caso vocês queiram gerar um número pseudo aleatório, vocês podem usar essa função rand. Tudo bem? Essa função rand, ou deixa eu ver, a mt rand, deixa eu ver se ela está disponível.
mtrand. Opa. Deixa eu ver se essa função está disponível, né? Está. Bom, pessoal, essa função mtrand, deixa eu ver aqui, ela usa um algoritmo chamado Mersenne Twist, tá bom? Para gerar um número. É um algoritmo aí criado por um pesquisador, se eu não me engano, japonês aí, nos anos 90, tá bom? E aí ela gera um número aleatório baseado aí na distância aí dos números de Mersenne, né? Alguém já foi falar de Mersenne? Sabe quem é Mersenne? Sabem? Quem foi o padre Mersenne? Era um padre e cientista. Ele era meio que mentor do Descartes. Já ouviu falar de Descartes, né? Ok. Então, Mersenne era meio que o mentor do Descartes. Bom, pessoal, ele estudou essa questão aí dos números primos, né? Então aí ele conseguiu aí achar o maior número lá no século XVI, 16 ou 17? Bom, por aí, 16, 17. O maior número primo que ele achou no século XVI, por aí, ou 17, agora eu não me lembro muito bem, mas acho que foi 17. 2 elevado a 63, tá bom? Esse número dessa magnitude, tá bom? Ó, não sei se vocês sabem, mas 2 elevado a 63, né? Lembra que 2 elevado a 64 é um número de 64 bits, né? E ele lá no século 16 ou 17, ele achou esse número primo aí, tá bom? Não necessariamente esse, tá bom, gente? Que esse eu nem sei que se ele é primo, o 2 elevado a 63, mas um número dessa magnitude, tá bom? Um número que está perto disso. Um número dessa magnitude. Que é um número da ordem de quintilhões, né? Aqui é da ordem de quintilhões. Né? Se você puser na calculadora, acho que esse número aí dá na ordem de quintilhões, né? Bom, então, ó, eu posso gerar um número que na verdade é pseudo-aleatório, aqui usando a função mt ou a função rand, e aqui, ó, eu posso gerar um número dentro desse intervalo, tá bom? Então, por exemplo, o valor mínimo, que é o 5, e o valor máximo, que é o 15. Então, eu posso gerar um número entre os dois, tá bom? O da esquerda, que é o mínimo, está incluso. O da direita, ele está excluído, tá bom? Ou seja, na verdade ele gera um número de 5 a 14, né? Com essa função. É isso? É, né? Bom, então se você observou aqui na execução, ó, se você olhar na execução, ele gerou um número aqui. Aqui foi usando o Mersenne Twist. Aqui foi usando a função rand. A função rand é um algoritmo baseado no Knut, lá do livro Semi-Numerical Algorithms. E o que é esse 7 aqui? O que é esse 7? Ah, aqui, ó. Lembra que eu pedi um número entre 5 e 15, né? Então, e aí ele gerou o 7 lá, né? Poderia pôr aqui, ó, entre menos 5 e 15.
Então ele gera números pseudo-aleatórios. Então, alguém teria alguma ideia de onde esses números aleatórios poderiam ser usados? Como é que vocês poderiam aplicar essa função para gerar número aleatório? Imagina uma situação real aí em que você queira gerar um número aleatório no teu programa. E para quê, por exemplo? Nos jogos, né? Pode ser um sorteio, mas, por exemplo, quando você tem um jogo, por exemplo, jogo de carta lá, o Paciência, ele precisa embaralhar a carta, né? E aí ele gera lá, ele te dá as cartas, né, de maneira aleatória, não é isso? Que não é tão aleatório assim, né? Mas ele precisa gerar esses números aleatórios aí, usando alguma função desse tipo. Tudo bem, gente? Tranquilos? Tudo bem? Então você pode aí. Ou, imagine só, existem algumas classes de algoritmo em estatística que são usadas para fazer uma série de experimentos. Por exemplo, eu consigo estimar áreas de polígonos usando números aleatórios. Acreditam nisso? Ou eu poderia estimar o número π usando o número aleatório. Vocês acreditam nisso? Poderia achar um valor aproximado para π usando uma técnica aí estatística que gera um monte de número aleatório e depois tira a média deles. E essa média se aproxima do valor de π, por exemplo. Bom, e depois, aqui eu tenho um array indexado, tá vendo? Ó? Um array indexado. Olha só, eu criei um array indexado, mas eu pedi para ler ele como se fosse um array associativo através de um iterador. O for each é o for each iterado, de iteração. Então, ó, aqui eu tenho o meu array, e aí eu estou falando, ó, e faço uma iteração nesse array como se ele fosse um, um array associativo. E aí, ó, ele vai associar nesse array, cada posição ele vai guardar nessa referência aqui, ó. Então, ó, e aí no caso ele vai pegar e, por exemplo, a primeira posição vezes 2, a segunda vezes 2, a terceira vezes 2, então ele vai guardar lá, ó. Então, se eu imprimir esse array, deixa eu imprimir ele. Por exemplo, deixa eu imprimir esse array. Print R A. Então, olha só, faço um for each nesse array como valores assim nesse cara. E aí cada valor aí recebe. Eu vou multiplicar por um número aleatório. Eu vou multiplicar por um número, não sei por qual número eu vou multiplicar, tá bom? MT. Vou multiplicar por um aleatório. Pronto. Não sei nem por qual número eu estou multiplicando, tá bom? E aí, deixa eu salvar isso. Aqui eu mandei imprimir o array, tá bom, gente? Ó, a chave 0. Olha, note que na hora de imprimir o array, com aquela função print R, ele transforma o índice em chave. Ó. A chave 0 tem esse valor. Bom, se você quiser saber, é só pegar esse valor e dividir por 1, né? Você tem que pegar esse valor e dividir por 2, esse valor por 3 e esse por 4 para saber qual foi o número aleatório que ele gerou, não é isso? Porque agora, eu não sei que número ele gerou, mas eu sei que, ó, ele pegou 1 e multiplicou por um aleatório. Ele pegou 2 e multiplicou. Então, o primeiro número, bom, você sabe, você vai dividir por 1, vai dar. O segundo número
é só você pegar o segundo número, como o número é 2, é só dividir esse cara que ele gerou pelo 2, o terceiro você divide por 3, o quarto você divide por 4, né? Nesse caso, porque eu sei quais são os valores que estão no array, né? Note que quando eu pus esse E comercial, aqui ó, tá vendo? Ele alterou, ele passou isso aqui como uma referência. Porque, ó, note que eu estou alterando o valor do array. Que na verdade, ó, esse cara é o array. E aí aqui, ó, se esse value não tem esse E comercial, esse cara aqui não vai ser esse array. Ele vai ser simplesmente uma variável que ele vai pegar o primeiro número e multiplicar aqui. Vai pegar o segundo, multiplicar. Quando ele fizer isso, se não for referência, ele vai perder o primeiro. Quando ele pegar o terceiro e multiplicar, se não for uma referência, se não tivesse comercial, ele simplesmente vai pegar e jogar fora, né? Então, nesse caso agora, falando, ó, pega esse cara, multiplica, guarda aqui. Só que aqui, ó, é uma referência para essa posição aqui. Bom, agora eu estou nessa posição, então é uma referência para essa posição. Se eu não fizer isso, se eu fizer algo desse tipo, ó, se eu fizer algo desse tipo, vai dar uma coisa estranha, né? Ó, tá vendo? Ó? Por quê? O vetor original não mudou. Tá vendo? O vetor original não mudou. Por quê? Eu simplesmente peguei os valores e multipliquei. Né? Eu poderia até imprimir, ó. Poderia até imprimir o value a cada iteração. Vou imprimir um espaço, tá bom? Vou imprimir um espaço. Então, ó, se eu vier aqui agora, tá vendo? Ficou tudo juntinho aqui. Deixa eu separar, né? Porque teve algum cara que ficou juntinho. Depois que eu faço esse eco aqui, eco br, deixa eu dar 2 espaços aqui. Poderia pôr numa tabela, tá bom, gente? E não, uma quebra de linha só depois. Senão não faz sentido, né? Senão não vai fazer muito sentido. Vamos salvar aqui. Então, ó. Agora tá bonitinho, né? Ó. O primeiro valor, o segundo, o terceiro. Só que, ó, note que o array, ele nem mexeu no array. Por quê? Eu não passei como referência. Ou seja, ele pegou simplesmente esses valores, né? Eu estou manipulando a posição do array, mas nesse caso agora, eu estou manipulando por valor e esse valor é uma cópia desse cara, né? Como ele é uma cópia, a hora que terminar essa função aqui, que é o for each, ele simplesmente descarta que esses valores, a cópia é uma cópia local, né? Então aqui eu passo por referência, né? Então agora, como eu passo por referência, em outras linguagens de programação, isso tem a ver com aquela história de ponteiro, lembra? Olha aí agora. Né? Então, lembra lá de outras linguagens? C, por exemplo? Lembra lá a linguagem C? Que você tinha ponteiro, tinha endereçamento e referência, lembra disso? Então essa forma aqui, ó, é como se eu estivesse passando por referência. E a outra sem o e-comercial é que se eu estivesse passando como valor. Como valor é uma cópia, né? É uma cópia local. Como referência, ele pega o objeto e passa como um ponteiro, né? Um ponteiro implícito, né? Que a gente
Não tem aritmética de ponteiro explícito no PHP como tem lá na linguagem C, como tem Delphi, como tem Pascal, né? Tranquilo, gente, até aí? Tranquilo? Bom, então, ó, aqui, ó, o meu for each, ele está iterando nesse array, tudo bem? E aí, a tarefa que eu vou deixar para vocês tá vendo esse vetor associativo server, por exemplo, e esse vetor env, como eles são um array associativo, e aí eu não quero ter aquele problema de, puxa, essa chave não foi setada, né? Esse índice não foi setado, lembra? A hora que eu executei o código aqui, ó, ele reclamou de algum índice, ó, tá vendo? Ó? Alguns índices não estão setados, né? Mas eu, para falar a verdade, ó, eu nem sei, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, ó, set aw2 igual ifsp. Ó, acabei de setar uma variável aqui no meu prompt. Então, se eu fizer um set agora, ó, cadê? Tá vendo aqui, ó? A variável aw2, né? Então, eu não sei quais variáveis vão estar setadas no ambiente, né? Na hora que eu for executar, né? Por exemplo, quando eu startei o Apache, deixa eu olhar aqui o chão. Esse não vai funcionar aqui, que eu tô no Windows. Deixa eu ver. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Tá vendo, ó? Aquela variável, na verdade, por que que algumas variáveis lá ele não setou? Ó, tá vendo? A W2 não existe aqui. Por quê? Ela está restrita a essa seção aqui, né? Então, ó, algumas variáveis são globais do sistema como um todo, né? Então, se eu pegar aqui, agora eu já nem sei onde eu tô, né? Aqui, essa. Então, ó, se eu desculpa aqui. Deixa eu limpar. Pera aí, deixa eu limpar. Aqui. Tava olhando lá em cima, ó, né? Então, ó, essa variável existe aqui porque ela está restrita a essa seção aqui, a essa janela de terminal, né? Agora, essas variáveis aqui, ó, elas foram setadas para todos os usuários do sistema, né? Ou seja, quando você vai lá no, pode ser pelo painel de controle ou pelas configurações, falar que é uma variável só daquela seção de prompt ou é uma variável para todos que abrirem o prompt, tudo bem? Por isso que você tem essas situações aqui, ó, de algumas variáveis estão setadas e outras não estarem setadas, tudo bem? E aí, para evitar esse problema, eu quero fazer um for each para pesquisar todas as chaves que foram criadas para essa variável e para essa aqui. Isso aqui eu vou deixar como tarefa para vocês. Basta fazer um for each e consultar cada chave desse array associativo, cada chave desse array associativo e deixa eu ver de qual mais. Deixa eu ver se tem mais algum array associativo. Que na verdade o código para ler o 1 é o mesmo para ler todos, tá bom, gente? Mas eu quero que vocês leiam essa e essa aqui, tá bom? Essas duas. Tranquilo? Depois eu vou colocar lá isso aí. Depois eu vou colocar lá. Beleza?
Deixa eu fechar aqui. Essa janela de prompt, acho que eu não vou precisar mais. Deixa eu ver. Pergunta, gente. Perguntas, comentários, observações. Sim. É para você mostrar só as que foram criadas, né? Qual é o valor da chave, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Ó, você viu que o PHC, que a PHP Self teve, essa aqui acho que não teve, essa que não teve, né? Essa não foi, essas não foram setadas, né? Então assim, ó, e mesmo porque eu não sei o nome de todas as chaves, certo? Tem mais chaves, né? Eu não sei o nome de todas. Então eu vou fazer um laço em que eu vou imprimir a chave e o valor dela. Tudo bem? Ou seja, igual o comando 7 aqui, ó. Quando eu fiz o comando 7, o que é que ele imprimiu? A chave e o valor da chave. Então, ó, quando eu fiz o comando 7, o que é que o 7 me deu? Ó, a chave, prompt. Qual o valor da chave prompt? Esse aqui. Program data, C, dois pontos, barra, tá vendo? Ah, processor level. Então, eu quero que você imprima algo parecido com isso. A chave e o valor dela. Para quais variáveis associativas? Aquela variável server e a variável env. A variável env, você vai obter algo parecido com isso aqui, tá bom? Que essa aqui são as variáveis de ambiente, certo? E para a variável server, você vai obter algumas coisas como essas e um pouco além dessas, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha só, quando eu clicar aqui em PHP Info, tá vendo que ele imprimiu todas as chaves, ó? Tá vendo? Ó, tá vendo? As variáveis do ambiente Apache, ó, tá vendo? Aquela HTTP host, ó, tá vendo? Ele imprimiu todos bonitinho numa tabela, tá vendo? Ó, a variável path, tá vendo? A variável path, tá vendo? Que essa função phpinfo já fez isso bonitinho pra mim, né? Você não vai fazer esse phpinfo, né? Você vai fazer só um pedacinho, né? Só duas variáveis. Aqui ele pegou quase todas, ó. Pegou os headers, pegou aqui informações aí de compressão, suporte à matemática aí de precisão arbitrária e uma série de outra informação aqui, por exemplo, coisas do PHP, ó, tá vendo? Essa aqui o próprio PHP, quando você clica aqui no PHP Info, essa função faz isso tudo para você, ó. MyAdmin, não, MyAdmin eu não quero não. Aqui é do SQL, MySQL. Não era para eu clicar aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu vou pôr a tarefa lá no Moodle, tá bom? E eu vou encerrar por aqui, tá bom? Pode ser? Então, muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima aula.